Olá, pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a presença e participação dos alunos do Coral Projeto Espaço Feliz. Quero agradecer aos demais regentes e participantes nesta noite. E quero agradecer especialmente ao professor Eduardo Lakshevitz por ter prontamente aceitado meu convite. É uma honra tê-lo aqui conosco e É um quero prazer. agradecer a professora Ana Lúcia, que é a minha parceira nessa empreitada. Então, Edu, eu vou te pedir a gentileza de se apresentar, porque aqui nós temos um grupo bem discrepante, tem alguns que não te conhecem. Então, quem é o Eduardo Lakshevitz? Boa noite a todos, boa noite já. Eu sou Eduardo, sou pai da Sofia e da Luísa. Eu sou professor da Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu trabalho na graduação e no mestrado profissional em ensino de música. A gente chama de ensino das práticas musicais. E trabalho com coro também já há muitos anos. É um prazer estar aqui. Edu, eu vou começar te pedindo para falar um dos assuntos mais citados ou uma das pessoas mais citadas nesse papo desde que ele começou. Elsa Sim, Lakshevitz. sim. O que você quer saber? Tudo. Elza é minha mãe, então já trabalhamos juntos muitas vezes e tudo mais. Por isso que é difícil, assim. É, o que você quer saber especificamente? No trabalho do canto coral dela, no trabalho Aqui sempre foi muito falado da referência que ela sempre foi no canto coral e também no canto infanto-juvenil. Foi mesmo. Ela teve uma vida inteira dedicada à música coral, né? Não, no começo não, ela era formada em piano, órgão, antes de começar a estudar regência e composição. Depois ela foi para a área da regência, começou a trabalhar com coro, trabalhou muitos e muitos anos, formou muita gente. Em 79 ela começou o projeto Viola Lobos na Funarte, que foi um divisor de águas, né, na música coral do Brasil. Até hoje a gente vê reflexos disso aí. E isso vem de antes, né? O meu avô também, o pai dela, regia coro, ele veio lá da Letônia. Meu pai gosta de contar a história dele ter formado o coro do navio, o coro dos imigrantes e tal. Na época que ele veio, se não me engano, vieram 13 navios de imigrantes letos para o Brasil, eles todos aportaram em Santos. Então, é uma história muito longa, né? Nessa área. Não, mas é riquíssima mesmo. E até a Valéria falou aqui, precisaremos de muitas vidas para falar da Elsa, né? Cada um que veio falou um pouco da Elsa, né? A Lucy Schmidt, a Zezé, a Elisa, e foi muito Elisa. bacana. Agora, o Edu, você pode falar um pouquinho do trabalho que você realiza e realizou, né? Especificamente com essa faixa etária infanto-juvenil? Olha, é, eu comecei a trabalhar com essa faixa etária no ano de 88 e eu dirigi um coro, que era o coro de adolescentes, coro jovem, depois de uma igreja batista, e assim fiquei durante alguns anos até que eu fui para o mestrado. Depois que eu voltei, depois dessa experiência, eu não tive mais experiências como regente de coro infanto-juvenil fixamente. Cantei, desculpa, tive uma que foi um coro que chamava Polifonia Carioca, que foi um coro que teve uma vida muito curta, mas foi uma experiência muito bacana. Era uma turminha que cantava no coro infantil com minha mãe e não queria deixar de cantar, então eles emendaram num coro infanto juvenil e tudo mais. Mas eu sempre tive muita relação com isso aí, porque eu cantei em coro de criança. Eu cantei desde, sei lá, de 7 anos de idade, eu estava cantando no coro infantil. E fiquei muito tempo ali. Então, essas memórias estão sempre comigo. Não só memória de repertório, mas vou dar um exemplo. Hoje eu escrevo muita música. Eu tenho peças que estão sendo publicadas, são cantadas, tem muito coro que está cantando, graças a Deus. E essas peças todas, quando eu escrevo, eu tenho certeza, eu consigo perceber às vezes é,
o trecho da música que eu cantei no coro infantil que está na minha cabeça quando eu estou escrevendo aquela peça. Eu falo, pô, mas fulano de tal, o Kodály tinha uma peça assim, 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 e fez desse jeito. Então, aquele moteto do Brahms que a gente cantava tinha assim, assim, assim. E eu digo até para você, como compositor, como arranjador, quem são as minhas duas referências principais, Hernani e Marcos Leite. Quase sempre eu tô esbarrando não truques, mas com idioma que eu aprendi com eles, não só de conviver com eles, mas desde ter cantado peças dos dois no coro infantil. É uma memória que fica muito forte, mesmo já depois de 50 anos de idade, quando eu sento para escrever música, isso está sempre na cabeça. Por isso que eu escrevo muito repertório a três vozes, a duas vozes iguais, três vozes iguais, três vozes mistas, né? Em inglês eles chamam de three-part mixed. Estou muito acostumado a fazer isso e eu acho que eu até faço bem, e é por causa dessa vivência, né? Sim. O pessoal, tem regentes aqui que eu não vi em outros papos, então só explicando. Quem tiver alguma pergunta, manda no chat ou a pergunta, ou bota tem uma pergunta, que aí eu te falo na hora, tá? Alguns alunos, adolescentes do projeto, têm algumas perguntas, né? Então, o Ficaria muito feliz em conversar com os adolescentes do projeto. Isaac Lino. Boa noite. Boa noite. Eu estou no lar há 3 anos e minha pergunta o que muda no trabalho com os adolescentes, jovens e os mais velhos? No trabalho você diz, de reger um coro ou no trabalho de escrever música para um coro? Reger o coro. Eu acho que muda muito a energia. A energia que tem num coro jovem é muito grande, é muito forte, e ela é menos canalizada. Então, isso é uma coisa boa. Quem não gosta de energia, né? É uma coisa muito boa de se trabalhar. Agora, muda também dependendo da idade do regente. Quando eu tinha um coro jovem, adolescente, eu era um adolescente, eu tinha 18 anos de idade. Então, eu tinha uma outra relação com essa história também. Até eu tenho uma brincadeira não, uma história que é curiosa, que é o meu irmão. O meu irmão cantava comigo. Meu irmão era um corista desse coro. Ele é mais novo que eu, 4 anos. Ele era um corista desse coro, mas ele tinha comigo uma relação de irmão. Então, na hora do ensaio, era difícil para ele e para mim também estabelecer ali uma relação de eu sou regente, você é aluno. Então, essa energia às vezes estourava. E aí, eu lembro de uma vez a gente estava em casa jantando, aí ele falou assim, como não quer nada, falou assim no jantar: mãe, Edu me tirou do ensaio, me tirou da sala ontem. Aí ela veio para mim: você fez isso com seu irmão? Tá vendo como aí o negócio da família entra na história, a energia muda e tal. Mas eu acho que a diferença principal é essa. Obrigado. Uma pergunta que eles me mandaram aqui no chat, eles sempre fazem assim, o que te levou à música? Essa é uma ótima pergunta. Porque tem dois lados, e é legal conversar isso com vocês que estão nessa idade assim de adolescentes, porque é uma conversa que a gente tem e que eventualmente pode mudar a vida de todo mundo. Tem dois lados para você olhar isso aí. Um é o lado romântico do músico. Todo músico tem uma conversa romântica. Todo músico sabe dizer que o que me levou à música foi um chamado extraterrestre, ou foi o sol que brilhava na varanda e naquilo ali, eu tinha que ser artista e coisa. Isso é muito bonito, existe. Mas tem outro lado que é um lado prático, viu? Quando você faz música, quando você principalmente faz música como uma profissão, você encara isso aí e você tem que tirar dessa profissão o teu sustento. Então, e às vezes essas coisas às vezes essas coisas entram em conflito. Comigo, particularmente, foi o seguinte: é um exemplo. Como eu falei, o meu avô era regente, a minha mãe era regente e tal. Nunca ninguém me obrigou a fazer isso. E eu não tinha a menor ideia, não queria fazer. Eu não gostava mais de cantar em coro, apesar de ter cantado a vida inteira. Na adolescência, eu não queria mais saber. Eu não gostava de ir a concerto, eu não gostava, porque aquele era. Passei a vida inteira fazendo isso, era a minha independência. Até que, eventualmente, quando eu estava, eu me lembro,
estava no terceiro ano do ensino médio, né? No finalzinho, já falei, quer saber? Eu vou fazer prova para a Unirio, vou fazer música. Mas não sabia de coro, não, eu queria tocar clarineta. Achei que eu fosse ser instrumentista, tocar saxofone, clarineta por aí, em banda e tudo mais. Aos pouquinhos, por uma questão até do lado prático, alguém me falou assim, tem uma empresa aqui no Rio que está fazendo um teste para ver se tem regente coral que pode cantar, fazer uma regência lá. Você não quer ir testar? Eu falei, eu quero. Eu fiz isso a vida inteira. E aí sim eu comecei. Então, o que me levou, eu não sei. Mas foi isso. Eu tinha o ambiente e tinha a possibilidade. Agora, tem uma história do lado prático que é uma coisa assim. O que te levou a fazer música é uma coisa. A principal coisa é como é que você continua. Como é que você segue nessa linha? Como é que você planeja o teu caminho para seguir nessa linha? Hoje, eu tenho 51 anos de idade e nunca trabalhei em outra coisa. Tenho até medo. Se um dia alguém me disser que eu tenho que fazer outra coisa na vida, eu não sei, não. Mas foi um pouquinho disso. Você vai juntando as suas escolhas com as suas possibilidades com as suas possibilidades de análise. Você tem que saber o que você faz bem em música, onde é o caminho, onde é que tem o mercado. Nós estamos vivendo essa época de pandemia. Essa época de pandemia, está todo mundo muito assustado, principalmente nós, regentes de coro, porque, nossa, nosso trabalho foi tirado e a gente não consegue mais fazer o que a gente fazia, o que vai ser da vida, não sei o quê, não sei o quê. Então, parece que todos nós estamos muito surpresos. Isso me preocupa, porque essa pandemia, ela não criou um fato novo, ela simplesmente aprofundou um fato que já estava cozinhando, já estava ali há muito tempo para acontecer e agora ele explodiu. E pegou todo mundo de surpresa. Se a gente tivesse prestado atenção nisso há 5 anos, há 2 anos atrás, a gente não ia estar tão surpreso quanto a gente está agora. E essa surpresa, no nosso caso, diz respeito à nossa profissão. Diz respeito a gente analisar o que a gente faz bem, como a gente faz bem, para quem a gente faz bem, aonde a gente faz bem e como esse bem que a gente faz pode ser remunerado. Gosto de brincar com os meus alunos da faculdade, com esse sinal aqui que eu faço para eles. Isso aqui significa o dia 5. Dia 5, sabe o que é? É o dia que chega boleto. E esse dia 5 é um problema para todo mundo, inclusive para a gente que trabalha em música. Então, nem no dia 5 é todo mundo igual. Então, a gente tem que dar um jeito de saber que vai chegar esse dia 5 também. Esse é o lado prático da história da música. Ô Edu, você levantou uma questão que aí é uma curiosidade minha. Hum, É, A gente, eu tô falando por mim, a gente tem, de repente, alguns medos mesmo, né? Eu acho que essa sim. crise também expôs um pouco disso. A gente tem medo de ser taxado de comercial demais, dentro, talvez de uma linha erudita, né? Por exemplo, a minha formação é erudita, então a gente toma cuidado, né? Quem faz um trabalho mais comercial é quem trabalha com música popular. Nosso trabalho não é assim, tem algumas conformações. E de repente esse ano a gente precisa se reinventar e derrubar uns paradigmas mesmo, né? Engraçado como você falou 3 nomes que são, na verdade, 3 rótulos, que já não têm mais o mesmo sentido que tinham há 20 anos atrás. Você falou música popular, música erudita e música comercial. Esses são rótulos que às vezes têm a ver, às vezes não tem. Isso já mudou tanto. Não estou falando de pandemia, não. Isso já mudou de uma maneira geral. Eu tenho que me cuidar para não me perder. Mas vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo na Funarte, com a Zezé e com o Flávio. A gente fazia aqueles painéis de regência que iam itinerando pelo Brasil, né? Então, teve quando eu estava lá, uma coisa me chamava muita atenção. A coordenação de música da Funarte, quando a minha mãe estava lá nos anos 80, era um colosso, era uma sala enorme, era gente a beça, muita coisa acontecendo. Foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Quando eu estava lá nos anos 2000 e pouco, 2010, assim, foi em 2007, se não me engano, que a gente começou, tinha somente 3 coordenações dentro da música na Funarte. A primeira era música erudita, a segunda era bandas e a terceira era música popular. Olha como foi se enxugando, né? Bandas estava fora de música popular e música erudita. E adivinha você, coro estava onde?
O coro era um fenômeno da coordenação de música erudita, que, afinal de contas, canto coral é um negócio erudito. Não sei se alguém aqui teve num desses painéis. 98% do repertório cantado por coros que iam aos painéis, regentes que trabalhavam, não sei o que, eram formados por arranjos de canção popular. Então, como é que você pode dizer o que é popular, o que é erudito? E, principalmente, como é que você pode dizer onde está o coro? Coro tem uma definição. É um monte de gente cantando junto. Ponto. Você está cantando com partitura, sem partitura, com beca, sem beca, popular, erudito, com cabelo, sem cabelo, com regente, sem regente, não interessa. É gente cantando junto. Ponto. Isso é muito potente. Você já foi no Maracanã? Ou você já foi no Morumbi? Ou você já foi assistir um jogo? Quando as pessoas estão felizes, as pessoas cantam. Quando as pessoas estão com raiva do time, as pessoas cantam. Quando as pessoas querem expressar a sua maior emoção, as pessoas cantam. É esse o meio que a gente trabalha. Eu me preocupo com a gente o tempo todo estar colocando rótulos na história. Isso é uma questão. Então, a gente está tendo que se reinventar? Sim, mas a gente está tendo que se reinventar com relação a entender o que significa coro nessa sociedade do jeito que ela está se moldando agora. Não necessariamente a gente está tendo que se moldar porque eu era erudito, agora eu sou popular, agora eu sou comercial. Não é isso. A mudança é muito mais profunda. E essa mudança já está acontecendo há algum tempo. Eu tenho uma disciplina na universidade, chama-se LPM, Legislação e Produção Musical. Essa disciplina trata de carreira. Onde é que você vai trabalhar? Como é que você vai chegar lá? Como é que é a cadeia produtiva? Aonde você vai ver isso aí? Como é que você analisa a sua situação dentro desse mercado? Como é que você vai pedir? Qual é a tua expectativa de salário? Todas essas coisas normalmente não são discutidas por músicos ou por alunos de música, porque a gente gosta de discutir. Como é que eu faço com a mão esquerda no terceiro movimento do Messias? Isso é muito importante para um regente. Qual é o andamento que eu faço, não sei o quê? O que eu faço com o diafragma? Tudo é importante, mas não é mais suficiente. Isso aí todo mundo já fala, né? Eu editei um livro, eu organizei um livro, melhor dizendo, há uns anos atrás, há uns 20 anos já, chama Ensaios, Olhares sobre a Música Coral Brasileira. 4 textos que são textos muito bacanas, muito importantes e até hoje muito atuais. E alguns autores me ligavam e falavam assim, é legal, quando eu combinei com eles que eles iam escrever, eu falei, tudo bem, eu escrevo. Mas você quer que fale o quê? Sobre o quê? E eu sempre falava para eles, você escreve sobre o que você quiser. Só não pode falar compasso quaternário e diafragma, porque isso aí todos os outros livros já falaram. Então, daí saiu um livro muito bacana e muito interessante. Se eu fosse você, se você não tem ainda, eu leria. Está, por exemplo, lá no Organizando a Cantoria, tem esse livro já integral para o pessoal ler. De graça. A Luciana perguntou aqui, como consigo os seus arranjos? www.organizandoacantoria.com. Tá tudo lá. Tudo não, mas assim sempre que eu consigo arrumar, eu vou botando lá. Lá deve ter uns 50. São arranjos feitos na grande maioria para coros de empresa, ou seja, aqueles coros muito amadores. Tem uma lógica, tem um jeito de fazer, tem uma regra que a gente segue, né? Esses arranjos são frutos de um trabalho de quase 30 anos. E lá, esse arranjo está junto com... Os meus arranjos estão junto com Felipe Matos, que trabalha comigo até hoje, e com a Estela Júnior, que foi uma pianista maravilhosa com quem eu trabalhei mais de 20 anos. Até hoje nós temos muito contato. Então, a gente de vez em quando põe coisas lá. Recentemente, eu aumentei o site para hospedar não somente arranjos em PDF, como também artigos. De vez em quando eu escrevo um artigo, principalmente nessa situação de pandemia, de vez em quando eu escrevo um negócio, tal, eu publico lá, para ser mais rápido, para não ir para a revista e tudo mais. Então, tem coisa lá, tem esses livros estão lá também. É só chegar lá, tudo de graça, é só entrar e baixar. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu não recebi nada aqui no chat. Se tiver, pode abrir o microfone e perguntar. Edu, eu sei que você tem feito agora alguns arranjos, especificamente na pandemia. Até o César
falou comigo um pouquinho sobre o trabalho justamente para esse novo momento, né, de fazer ensaio Sim, online. Você podia comentar um pouquinho? podia. Na verdade, eu escrevi um até agora, mas já deu para entender bastante o que está acontecendo com a música coral na pandemia. Eu participo de muito programa na internet, eu assisto muita coisa, eu tenho lido o que as pessoas têm colocado sobre esse assunto, e uma das coisas principais que me chama a atenção é o seguinte: eu percebo 4 maneiras das pessoas lidarem, dos regentes lidarem com a pandemia. Nervoso está todo mundo, isso é unânime. Mas tem gente lidando de 4 maneiras. Uma delas é assim: olha, acabou, para mim chega. Não vou entrar nesse negócio de coro online. Não quero fazer esse troço, para mim chega, acabou. Já teve colegas que falaram isso para mim: meu coro morreu. Eu, no meu caso, atualmente, nesse último ano, a única prática coral com a qual eu estava envolvido era a classe de canto coral da universidade. Acabou. Não dá. A universidade parou, está toda online. Eu tinha 90 pessoas dentro daquela classe, eu não vou fazer um coro de 90 janelinhas, que eu não vou enlouquecer para mexer nisso. Então, eu estou nessa categoria. Acabou, não vai acontecer. Tem outras pessoas que estão procurando, tentando entender, mas que estão caindo em depressão. Aí fico assim, como o passado era bom, eu fazia isso, eu fazia aquilo, tal, e agora isso foi tirado de mim e tudo mais, e continua com esse discurso. É legítimo também, tá? De outra maneira. Tem outra pessoa que está falando assim: olha, eu vou fazer o que eu fazia antes, só que online agora. Fazer o mesmo ensaio. Eu vou fazer a técnica vocal, não sei o quê, só vou transferir o que eu fazia antes para o online. Essa pessoa está indo bem, mas estão começando a ficar cansados, essas pessoas. Por quê? Porque é muito difícil. É muito difícil você imaginar alguma coisa que era feita para o presencial ser transportado normalmente para o online. É outro meio. Nós estamos fazendo outra coisa. E tem um quarto tipo de reação, que eu já ouvi, inclusive, nas entrevistas que eu e Júlio fazemos lá na Unirio, que é assim: olha, é outro lance. Eu entendi que não é coro. Isso aqui, quem está fazendo, essa cantoria, é uma coisa completamente diferente e eu estou me propondo a entrar nisso. Essa é outra história. Quem está fazendo isso dessa quarta maneira, eu acho que está começando a entender um pouquinho melhor as coisas. Uma das questões principais: existem questões comportamentais envolvidas, existem questões práticas relativas à tecnologia que estão envolvidas, existem questões do uso do tempo que estão envolvidas, de motivação, uma série de questões. Mas vamos falar da música. A música é diferente nesse coro. E sabe por quê? Ela é diferente por alguns, mas eu vou falar 2 aspectos principais. O primeiro chama-se mediação. Mediação é tudo aquilo que está entre o som que você faz, entre o trabalho que você faz, e aquilo que chega no ouvinte. Antigamente, você ia num concerto, sentava-se numa cadeira da plateia, o coro subia no palco, você estava sabendo que você ia ouvir o som daquele coro, não é verdade? Sim. Hoje, não tem mais isso. Hoje, o palco do coro virou a tela do computador, não é verdade? Eu quero ouvir um coro, você abre o seu computador. E o que você ouve é o som que está saindo da sua caixinha de som do computador, ou desse earphone que eu coloquei aqui, ou do celular e assim por diante. Não tem como esse som ser igual ao som do palco. Há muitos anos atrás, veio um coro aqui no Rio, que eu fui assistir. Era um coro muito bom, muito afinado, cantava bem, música popular. Tinha um daqueles caras que fazia o beatbox fantástico, fazia bem pra caramba e tal. O coro era muito bacana. E eu fui assistir o concerto. Me deu um certo nervoso. Sabe por quê? Porque o coro cantava, não sei, tinha 25 pessoas no palco, talvez 30. 25 ou 30 microfones. Então era todo mundo no microfone e você não escutava as vozes, você escutava o som que saía na caixa de som. Era outra mediação. Isso era uma opção na época. Eu lembro que na metade daquele concerto eu comecei a ficar cansado, porque eu queria ouvir as pessoas e não conseguia, só ouvia a caixa de som. Agora, o que a gente ouve é a caixa de som. Então a gente tem que aceitar isso. Tem que aceitar, lidar com esse negócio. Não é aquele coro que você vai cantar e a pessoa vai entender. Tem o problema da caixa de som. Sabe qual é o problema da caixa de som do computador? Você já olhou a caixinha de som do seu computador? Você já ouviu
gente ouvindo, já ouviu o som de celular, assim, do alto-falantezinho do celular? É horroroso. A gente tem, assim, a gente usa os equipamentos muito ruins. E desculpa falar para você, o seu coro maravilhoso, afinadíssimo, equilibrado, que está no palco, quando chegar via computador para alguém, vai chegar com o som da caixa de som. Vai, desculpa. E esse som da caixa de som tem mais um detalhe. Tudo que você faz aí no seu som, não sei o quê, quando você vai passar para o meio digital, ele é transformado em código binário, né? Bit 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Esse código binário leva muito espaço de processamento. Então, qual é o procedimento que os equipamentos todos fazem com os sons para poder organizar? Comprimir, exatamente isso aqui. Comprimir, tira tudo que é muito forte, tira tudo que é muito piano, põe tudo numa faixa só e manda lá. Cara, a gente passou anos da vida tentando aprender nuances de dinâmica, aquele detalhe, a diferença de um meio forte para um meio piano, sabe? A diferença de 2 P's para 3 P's. Olha que sutileza, que beleza. Notícia ruim. Quando você chega no computador, meu amigo, acabou. Isso acabou, não tem jeito, não vai passar para quem você está ouvindo. Então, isso é uma questão. Isso é simplesmente uma questão. Temos um detalhe importante. Todo mundo aqui sonha em ter um naipe de baixos graves no seu coro, não é verdade? Quando tem aquele baixão lá, você até leva bolo para o cara não, entendeu? Paga passagem, faz tudo. Eu lembro, vou contar uma historinha aqui que foi engraçada. Eu lembro quando eu regi o coro do Seminário Batista aqui no Rio. Era uma situação assim, quase surreal. Eram uns 300 alunos na escola, Léo cantou lá. Eram os 300 alunos que tinha na escola. Todo mundo era obrigado a fazer coro, os 300. Não era um coro só, eram vários, né? Então reuníamos no começo do ano todos os professores dos coros, dos regentes, né? E a gente fazia todos os alunos virem à sala cantar. A gente conhecia a voz de todo mundo. Todo mundo vinha lá, a gente fazia anotações e, por sorte, eu era o primeiro a escolher. Aí eu falava, bom, os meus 40 são esses, para esse. Olha só, era uma farra. O repertório enfim, era muito legal. E aí teve uma vez, um desses anos, que chegou uma moça, ela era aluna de regência, inclusive, eu fiz a prova dela, cantou e tal. Sei que quando a gente já estava, não aguentava mais o teste, né? Final da tarde, já tínhamos ouvido centenas de cantores. Eu acho que isso ficava durante uma semana. Aí, no final dos testes, no último dia, ela volta para a sala e fala assim, professor, meu marido, ele também queria cantar, mas ele não sabe ler música, ele não pode fazer teste de solfejo e tal. Eu já estava cansado, falei assim, tá bom, traz ele aí, põe ele para cantar, a gente já está aqui mesmo, não sei o quê. O cara chegou na sala e falou assim, boa tarde. Eu falei, tá contratado, meu filho, você não precisa solfejar nada, não. Eu gravo as fitas para você ouvir, vamos tocar esse bar. Por isso que baixo é importante no nosso coro, né? É uma coisa bacana que a gente quer ter aquele sonzão grave. Adivinha o que acontece com aquela gordura daquele som grave bom que a gente tem cantando ao vivo? Quando passa no computador, quando passa no headphone, some. Então, meu amigo, nós estamos lidando com uma situação que não é a nossa situação. Não adianta a gente pensar no nosso coro ao vivo e transportá-lo para a internet. Isso não vai rolar. Isso por causa da mediação que eu estava falando, né? E agora tem o segundo problema, que é aquele problema da nossa... Quem é a nova amiga de todo mundo? Amiga não, a nova garota problema. Chegou uma moça aí para arruinar a vida de todo mundo. Dona Latência. Todo mundo já ouviu falar esse nome agora, né? A Latência chegou para arrasar todo mundo. Por quê? Porque você bate palma aqui, 2 segundos depois a palma chega lá no seu corista. Não dá para fazer assim. Então, como é que a gente faz? Aí o cara fala assim, tem um regente lá nos Estados Unidos, chama Whittaker, Eric Whittaker, que ele já fez isso muitas vezes, há 10 anos atrás ele já fez esse coro, e já fazia coro virtual, e hoje ele está fazendo isso com 18 mil cantores, não sei o que, maravilha. É verdade, tudo é verdade. Já ouviu a música deles? Ele escreve a música para esses coros. Ele é um super compositor, super bem, muito boas ideias e muito bem... ele tem um métier muito bom para escrever para coro. Pega uma música dele e vai ouvir, não tem um ataque. Ele faz uma música que tem a ver com o texto, a escolha do texto, a escolha das vozes, as entradas, tudo é feito para lidar com a latência.
Olha ele pensando diferente já. Uma coisa é o coro, a outra coisa é a turma cantando online. Por isso essa diferença. Quando eu fiz aquele arranjo que você falou com o César, aliás, eu achei que ficou muito bacana. É o arranjo que está lá de uma música do Gonzaguinha, que está no Laboratório Coral de Itajubá. Foi porque o laboratório ia acontecer esse ano, claro, não aconteceu, então ficou naquela, vamos fazer o quê? E esse arranjo, então, foi feito pensando nisso. Mas lá, olha só, lá ia ter, o Laboratório de Itajubá tem sempre a cantoria com a parte cênica. Tem sempre alguém, que é o Puebla nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, que organiza a parte cênica toda. Mais ou menos 100 cantores. Olha quanta informação eu tinha na mão. Então, o arranjo foi escrito para... Primeiro, não era para todo mundo cantar junto, era para cada um gravar separado. Então, não tinha problema da latência. Segundo, ela tinha que ter um clima que falasse da época que a gente está, sem ser festivo demais. Se ser, o mundo é perfeito, todo mundo lindo, de mão dada. Não era. Então, teve um clima crescendo. Assim, a escolha da música foi com relação a isso. Terceiro, as pessoas iam cantar em casa. O cara ia ouvir a fita e cantar. Não tinha gente para ensinar nada. Então, tinha que ter uma certa simplicidade para isso acontecer. Quarto, tinha que ser 4 vozes. Não adianta você achar que porque é simples é 3 vozes. Porque aí chega o cara que tem a voz grave e não consegue cantar em cima e vice-versa. Tem que ter 4 vozes. Então, tudo isso foi planejado. E eu roteirizei. Antes de escrever arranjo, tinha um roteiro. A música é assim, depois vai acontecer assim, depois vai acontecer assim, aqui vai ter a modulação, depois vai acontecer assim, depois vai acontecer assim. Eu escrevi o roteiro na mão, uma lista, ó, assim, 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 assim. Fiz o roteiro. Depois eu escrevi o arranjo baseado naquele roteiro, mandei para o César, bicho, coloca aí, dentro desse roteiro. Esse é o clima que a gente quer. Depois, antes da música estar pronta, o Puebla já sabia a cena, porque vai ter um clima assim, um clima assado e tudo mais. Aí eu acho que funcionou por causa disso. Porque tudo que foi feito com relação ao que ia ser interpretado, e não necessariamente não foi uma obra para ser interpretada, não. Foi um troço funcional. Aliás, o que significa arranjo? Arranjo significa você pegar uma peça de música que foi feita para um tipo de conjunto, né? Sei lá, uma peça que foi escrita para banda. Só que você gosta tanto dessa peça que você quer fazer com coro. Você escreve um arranjo dessa peça para coro, não é assim? A peça é para voz e piano. Você escreve um arranjo dessa peça para coro masculino. É transportar, fazer aquilo funcionar num outro meio. Para isso acontecer, você tem que conhecer outro meio. Se é para arranjar, que você conheça bem o meio-fim para fazer especificamente o negócio para aquele meio. Aí eu acho que funciona bem. Foi o que aconteceu nesse arranjo de Itajubá, e é o que está acontecendo, o que tem acontecido, o que precisa acontecer com a gente nesses tempos de pandemia. Uf. O Anderson Costa disse aqui: eu tive sorte de fingir que era baixo para cantar com você. Anderson é uma figuraça. O Anderson e Léo estavam no Colina, um coro que a gente teve, que era um desses coros que eu podia largar a mão. No Colina, teve uma vez que eu falei com o Nestor de Holanda, que é um compositor muito bacana. Nestor, escreve um arranjo aí pra gente, não sei o quê, com essa música. Ele falou assim para mim: quantos cantores são? Eu falei: somos 16. Ele mandou um arranjo de 16 vozes. Foi dureza, mas é tal história. Ele perguntou: como é que é o pessoal? Eu falei: pode mandar. Nego lê tudo, vai rolar, não sei o que, não sei o que. Então pronto, e ficou ótimo. Era difícil que só, mas funcionou. Maria Eduarda tem uma pergunta. Vamos lá. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Eduardo, eu sou a Maria Eduarda, estou no coro do Espaço Feliz há um pouquinho mais de 5 anos. Sim. E gostaria de saber algumas coisas. Na verdade, tem 2 perguntas para você. A primeira é: o que cantar significa para você? Nossa, podia ser um pouco mais objetivo. Cantar, eu não sei se quer dizer, assim, de novo, eu posso te dar uma visão romântica. O que significa cantar? É uma cantar, é tudo na minha vida e tudo mais. E eu acho isso muito legal. E olha, cantar foi o que eu fiz a vida inteira, né? Eu acho ótimo. Hoje eu não canto mais, que de tanto cantar minha voz se estourou toda. Mas eu acho a coisa mais legal do mundo. E principalmente,
aumentaria aí um negócio. Eu não acho só legal cantar, mas o cantar junto. Isso, para mim, é a coisa mais legal, cantar junto com os outros. E mais ainda, cantar junto com os outros significa ouvir. Essa foi uma questão que ontem, numa live com um aluno, com o Rodrigo, um ex-aluno meu que está na Alemanha há muitos anos, ele estava falando isso. Cantar sozinho, todo mundo canta. O grande barato de você ir para o coro é ouvir todo mundo cantando junto com você. E eu acho que isso é o bacana. O que é cantar para mim? Já achei a resposta. É oportunidade de ouvir os outros. Gostou? Eu gostei. E a minha outra pergunta é: na sua opinião, a música pode transformar o mundo? Como? Sim, eu acho que pode. Mas eu acho que pode sim, e eu tenho um cuidado com isso. Eu acho que a música pode transformar o mundo de várias maneiras. Primeiro, que esse mundo só vai ser transformado, só será transformado através de conversa, através de comunicação. Uma pessoa falando com a outra, uma pessoa compreendendo a outra, as pessoas entendendo situações. E a música é a melhor maneira de fazer isso, é o melhor veículo. Agora, eu tenho certo cuidado. Aqui no Rio, por exemplo, tem muito projeto social, que são sensacionais. Eu tenho muito aluno que vem de projetos na universidade, gente fazendo carreira, gente, é muito legal. Eu só fico preocupado quando isso aí dá um recado para o nosso governante, para o nosso político, para dizer assim, olha, então tá, então deixa só ele fazendo música que já está bem. Está bem não, isso é só o começo para a gente poder mudar o mundo. Mas é o jeito que a gente tem de comunicar, de se comunicar, de se emocionar e de mudar o mundo. Então, eu acho que pode sim. Aliás, eu acho que se não for pela arte, mudança não vai ter. Porque a gente já viu de tudo. A gente vai ficando velho, vai vendo cada coisa e em todo lugar. Não é uma questão de país, de espaço geográfico, de nada. O ser humano está numa fase barra pesada. E para ajudar a melhorar o ser humano é fazendo música junto, em todos os aspectos. Tanto naquele aspecto de quem faz música, naquele aspecto que contempla o fato de quem faz música é melhor nas outras áreas, né? Tem gente que defende muito a educação musical e o fazer musical porque melhora o pensamento lógico, melhora a questão motora, melhora a questão social, melhora a questão linguística. Mas, principalmente, porque quem faz música tem acesso a um tipo de comunicação e a um tipo de sensibilidade que nenhuma outra pessoa, em nenhum outro momento, em nenhum outro fazer tem acesso. Por isso, eu acredito que sim, é por aí que a gente vai mudar o mundo. Quando eu fiz o primeiro artigo, que depois da pandemia eu resolvi escrever um artigo sobre o que estava se passando, o que eu estava vendo, eu comecei a ver isso aí. É muito problema, viu? Era muita questão acontecendo. Mas no final eu terminei o artigo falando isso, olha, mas é a gente que vai mudar, é a gente que vai melhorar o mundo. Isso é a coisa mais importante. Sabe o que é mais legal ainda? Uma coisa é você cantar do lado das pessoas, isso é muito bacana. Mas tem uma outra coisa ainda, que é você cantar no palco para um público. É diferente. Não é nem melhor nem pior, é diferente. Porque você muitas vezes não sabe quem está sentado no público, eles estão no escuro, você está no claro, você está em evidência, eles não, e você tem a certeza, quando sobe num palco, que você vai melhorar a vida de alguém que estava ali sentado. Você não sabe quem é, você não sabe como foi, mas você tem essa certeza. Eu sempre que subo no palco tenho essa ideia. Eu acho que é o porquê da gente ter vindo ao mundo. Eduardo, acabou me surgindo outra pergunta. Pode falar. Quais são as suas expectativas para o nosso retorno pós-pandemia? É difícil essa pergunta. Não sei ainda, eu tenho muitas expectativas. Uma delas é que eu tenho medo de ter muitas expectativas e ver minhas expectativas frustradas lá na frente. Mas uma expectativa que eu tenho eu acho que a gente vai estar com muita saudade das pessoas. E eu acho que isso vai ser uma coisa muito bacana.
é muito grave. A gente viu isso em março, mas agora isso está ficando mais grave. Está passando muito tempo e a nossa vida é ficar junto de pessoas, é poder abraçar, é poder conversar. E a gente não poder fazer isso durante esse tempo muito longo está sendo um problema cada vez mais grave. Então, eu tenho uma expectativa de que as relações interpessoais serão relações mais profundas, que a gente vai valorizar mais esse tipo de relação. Não sei como vai acontecer, não sei quando isso vai acontecer. Como eu falei, instituições diferentes têm tendências diferentes. Ontem eu vi umas fotos desse meu aluno que mandou para mim, aonde ele estava mostrando ensaios que ele faz com o coro dele na Alemanha, no jardim lá. Todo mundo de máscara no jardim. Eu ria muito, falei, rapaz, como é que você está fazendo ensaio assim, né, no jardim? Deve ser estranho. Ele falou, é muito estranho. Mas a gente vai se virando. É o jeito que a gente tem para fazer. Ontem ainda eu recebi um vídeo de um ensaio de coro na universidade onde eu tive há 2 anos atrás, lá em Nova York. Gisele teve lá, lembra aquele salãozão, o pessoal ensaiando o coro lá. Aqui tinha umas 30 pessoas num auditório que tem, sei lá, 500 lugares. Então, está todo mundo muito feliz. Eu falei, cara, mas vai ser difícil ficar fazendo isso o tempo todo. Como vai ser, eu não sei. Na minha universidade, por se tratar de universidade pública, não se volta até que essa situação esteja resolvida. Então, isso vai acontecer, essas expectativas nossas, em termos de tempo, serão e são muito diferentes de pessoa para pessoa, de situação para situação. Agora, tomara que a gente volte melhor disso, né? Tomara que a gente saia disso gostando mais da vida, eu acho. Edu, a Muito Edmélia, obrigada, Eduardo. Nada. a Edmélia perguntou, acho que Edmélia. Não Edmélia acredito que Romualdo. Edmélia está aqui. Diga aí, Edmélia. Parte Fala da aí. pergunta acho que você já respondeu, mas eu vou te falar a pergunta toda. Me diga, Sim. como está a sua preparação para o novo tempo? E você acha que os coros irão demorar a retornar? E os coros das igrejas? Acho que é a mesma situação, né? Cada igreja deve entender o seu espaço, o seu lugar. A igreja nada mais é do que gente junta, né? Mesma coisa. A igreja, a escola, o clube, a gente junta. Cada um vai ter que determinar quais são as exigências, as prerrogativas para poder se fazer junto. Ó, vou voltar para esse meu amigo da Alemanha. Ele falou, em um dos coros que eu tenho, é do instituto, que tem um auditório grande, muito preparado, com ventilação boa e tal. Eles me mandaram uma autorização para voltar a fazer ensaios dentro desse auditório. O coro não quis. As pessoas falaram, eu não aguento mais isso não. Então, depende muito de cada pessoa, né? A minha preparação para um novo mundo... Estou como a minha avó que dizia isso para mim. Ela falava para mim assim, meu filho, estou como naquela modinha. Falei, que modinha, avó? Deixa a vida me levar. Eu acho que hoje eu estou pensando igual a ela, deixa a vida me levar. Essa modinha aí é muito inteligente. Se algum dos adolescentes querem perguntar, não me avisaram, mas se quiserem, e também os demais, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone e perguntar. A Zezé tá por aqui, né? Eu vi que você falou da Zezé no começo, ela tá por aqui. Opa. Luiz, vou fazer uma pergunta então. Oi, Edu. Hum. Oi, pode falar. O que que você, assim, não, mas podemos aproveitar essa ideia de pandemia e tudo, Hum. mas assim, tem aí vários adolescentes, suponha, eles cantam há muito tempo aí, sei que o Luiz faz um trabalho muito consistente, e suponhamos que eles queiram ser regentes também, né? O que que você diria para eles como professor, né, numa instituição que prepara regentes também, né? Mas como é que você aconselharia? O que que você acha que eles, como regentes, sei lá, daqui 8 ou 10 anos, como é que eles deveriam se preparar para serem regentes corais
agora? Adorei, Assim, nos próximos anos. adoro isso, adoro essa pergunta. Eu acho que é uma coisa muito, muito legal. Parece até papos nossos, né, Gisele? A gente tá, isso aí vem sempre à tona. Então, vamos voltar lá naquela disciplina. Eu vou falar duas histórias, depois eu vou dar a resposta. Quer dizer, não vou dar uma resposta, eu vou viajar aqui. Mas duas histórias. A primeira é nessa disciplina lá que eu tenho da legislação e produção. No semestre passado, a gente fez uma pesquisa, a gente faz muita pesquisa, né, com os alunos. A gente fez uma pesquisa onde os alunos tinham que perguntar, eles tinham que trazer 20 respostas de alunos de outras faculdades, sobre uma série de questões lá. Uma dessas respostas é: qual é a sua expectativa profissional? Então, tinha que ser assim, gente que estudasse engenharia, enfermagem, biblioteconomia, direito, qualquer coisa que não fosse música. E aí eles trouxeram as respostas para a gente analisar essas respostas e comparar com as dos alunos de música, que normalmente vêm, né? Sabe o que me chamou muita atenção, e a gente discutiu muito esse assunto? Um número muito alto de respostas de alunos que estão na faculdade de outra coisa, dizendo o seguinte: minha expectativa profissional é trabalhar na minha área. Antes a gente via o cara que fazia engenharia, minha expectativa profissional é ser engenheiro de não sei o quê, ganhar não sei quanto. Alguns falam isso ainda, mas essa história de você se formar numa área e conseguir um trabalho bacana, estável, na mesma área que você estudou, já é um fato que não é mais comum ao músico. Isso sempre o músico fez. O músico estuda música, tomara que eu consiga fazer alguma coisa, tomara que eu consiga viver disso, não sei o quê. Isso sempre foi. Agora, isso está para todo mundo. Então, é uma coisa para a gente se pensar. Nós estamos num momento, não tem nada a ver com pandemia, né? Nós estamos num momento onde o fato de você trabalhar na sua área já é um bônus. Não necessariamente você estuda aquilo, vai trabalhar naquilo. Isso é uma coisa. Músico, quando resolve na vida, eu vou ser músico, é uma certa batalha, né? Às vezes tem que brigar com a família, às vezes tem que se explicar para a mulher, às vezes tem que... Não é fácil, não é uma decisão fácil que tem. Então, o músico, quando faz aquilo, cara, depois que ele toma essa decisão, aí ele entra a fundo, ele vai fazer aquilo de vez, entendeu? Ele vira um baluarte daquilo ali. Essa foi a primeira história. Deixa eu contar a segunda. Há alguns anos, um amigo meu foi se casar, lá na Paraíba. Meu pai era muito amigo dele e tal. Nós fomos lá para aí. Um belo dia, nós estávamos em Areia Vermelha. Se você for em João Pessoa, ou quando você for a João Pessoa, faça o passeio de Areia Vermelha. Você entra no barquinho, ele te leva lá para o meio do mar. Quando você sai do barquinho, a água está no joelho, é uma delícia. Você fica ali conversando, pega a cadeirinha, não sei o que. É um ótimo, é um parque, inclusive, é um troço do Ibama agora e tal. Enfim. Estávamos numa mesa, lá no Parque de Areia Vermelha e tal, conversando, não sei o que. Daqui a pouco, meu pai sai com essa pérola. Isso eu já tinha, sei lá, isso foi há pouco tempo atrás, 3, 4 anos atrás. O meu pai me sai com a seguinte pérola. Pois é. Lá no metrô do Largo da Carioca, tem uma estação de metrô aqui do Rio, que é do Largo da Carioca, que tinha um camarada, quando eu era garoto, que ficava todos os dias sentado ali em frente, tocando saxofone. Quem é do Rio pode lembrar desse cara. Tocava saxofone, abria sua caixa e ficava ali. O meu pai trabalhava no banco, e o banco que ele trabalhava, ele saltava nessa estação. Passava pela frente desse cara todo dia. E aí, ele falou assim, nesse dia agora, pouco tempo atrás, lá na Paraíba, ele me sai com isso na roda de conversa. Pois é, eu ia para o banco trabalhar, passava em frente daquele cara tocando, só ficava perguntando para mim, Diego, será que Eduardo vai ficar assim pedindo esmola o resto da vida dele? Será que ele vai ficar tocando na rua? Olha, eu não estou falando de qualquer um. O meu pai é casado com a minha mãe, que é essa pessoa que teve uma carreira, não sei o quê. O meu avô, ele conviveu com músico a vida inteira. E mesmo assim, quando era o filho dele, ainda ficava, como é que vai ser esse negócio? Olha como é que o fato de alguém ser músico pode criar um curto-circuito na cabeça da família, coisa tal. Isso existe. Lá na Unirio, quando eu entrei lá para estudar, eu estudei na universidade onde dou aula agora. Quando eu entrei lá para estudar, nos anos 80, a turma que entra com 30 alunos. Cada semestre entram 30 alunos na Unirio. Eu e mais 2 meninas, ou seja, 10% da turma, nós éramos
jovens. A gente saiu do ensino médio e foi para a universidade. Os outros 90% da turma era gente que fez outra faculdade e desistiu, ou era gente que estava aposentado, ou era gente que os pais não deixaram. E aí, depois que resolveram encarar isso aí. Então, o que eu acho? Hoje em dia, eu resolvi que eu quero viver de música. Minha primeira reação para você é a seguinte: você não poderia ter feito escolha melhor. Quando você trabalha com música, você trabalha com as melhores pessoas. Você trabalha com quem tem capacidade de liderança, você trabalha com quem tem sensibilidade artística, você trabalha com quem entende a vida de uma maneira diferente, entende a vida de uma maneira mais plural. Então é a melhor coisa. Segundo, procure entender quais são hoje as atividades que pessoas têm em música. Aquela ideia de músico é uma profissão que gera não é só preconceito, mas gera muita ideia fixa na cabeça das pessoas. Quando você fala com alguém assim, por exemplo, o que você faz? Eu sou músico. Aí tem sempre aquela piada, o cara fala, não, piada não, a pessoa fala, não, estou dizendo de trabalho. Eu trabalho com música, eu sou músico para trabalhar. De passar desse primeiro momento, a segunda pergunta é sempre assim, o que você toca? Geralmente, o músico, na cabeça, no inconsciente coletivo, é o cara que toca alguma coisa. É o cara que produz som para o outro ouvir, né? Gente, trabalhar com música hoje é um campo tão aberto. É um campo que tem relacionamento com várias áreas. É um campo que tem possibilidades enormes. E mais, é um campo que te prepara até para se você quiser trabalhar em outra área depois. Você tem compreensão de música, você tem muitas outras capacidades. Por exemplo, regente. Quando você é regente de um coro. Isso leva a outra questão. Já vou voltar para o regente de coro. Desculpa se eu falo muito rápido, mas é que as ideias vão passando e a Gisele botou fogo na palha aqui agora. Então, é o seguinte, existe um conceito chamado competências, né? Gestão de competências, trabalho por competências, contratação por competências. Isso é uma coisa muito ligada ao pessoal de recursos humanos hoje em dia. Então, há 30 anos atrás, se você fosse escolher, se eu fosse o diretor de uma empresa e fosse escolher, tinha uma vaga de contador aberta. A gente o pessoal manda o currículo, você analisa todos os currículos e vê assim, quem é o melhor contador aqui? O cara que tem mais experiência em contabilidade. É esse, contrata o cara. Ponto. Isso é 30 anos atrás. Agora, mas no mercado de trabalho de hoje, quando alguém é contratado mediante uma avaliação de vários pontos. Então a pessoa vai assim, todos os currículos aqui dos contadores. Vamos ver quem é o melhor contador. Sim, o que eles chamam de competência técnica. Mas vamos ver quem tem melhor capacidade de liderança. Vamos ver quem sabe trabalhar em grupo, quem sabe se relacionar. Vamos ver quem tem capacidade de resolver conflito. Vamos ver quem tem capacidade de entender que está trabalhando num todo. Gente, todas essas competências, que são chamadas competências humanas, que são cada vez mais exigidas de pessoas no mercado de trabalho geral, essas competências são competências de músico, principalmente de regente de coro e de quem canta em coro. Regente de coro tem que se virar de várias maneiras, que não é um exercício de gestão. Então, olha, eu estou falando de música como música, eu estou falando de música como relacionada a outras coisas, música como apoio para outras coisas, música como a capacidade de você entender o mundo. É cada vez maior o número de empresas de tecnologia que buscam para seus cargos de direção pessoas da área de arte e da área de humanas, e que é a área que é onde nós estamos inseridos. Por quê? Há tanta tecnologia lá do Vale do Silício, não sei o que, a nova rede, o novo chip, o novo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual é o objetivo final disso tudo? É a gente vai usar. Quem vai usar essa história toda é ser humano. Então, tem que ter ser humano
para poder conduzir esse processo, para saber onde vai chegar. Isso tudo a gente tem quando faz música. Então, assim, agora, é muito importante a gente ser questionador para entender que fazer música não significa aquilo que a expressão fazer música significava há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás. É diferente. Reger coro é diferente. Cantar em coro é diferente. Lembra, eu falei, nossa primeira conversa aqui foi a respeito de rótulos. Falei assim, você falou aí 3 rótulos nessa frase. Quando a gente começar a questionar o rótulo da história, a gente deslancha. Mas, para fazer isso, a gente tem que ter um certo desprendimento. Você quer ver um rótulo que eu questionei sem saber há muito tempo atrás? O rótulo de que músico é aquele que toca na rua pedindo esmola. Tem uns que... E eu ainda falei, pai, não é pedir esmola, ele está trabalhando e quem quer colabora com o trabalho dele. Para de falar esse negócio. Ele tem mais de 80, né? Ele fala, não, claro, você tem razão, não sei o que, daqui a pouco. Mas eu achei que você fosse pedir esmola. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou tirar isso da cabeça dele? Então, esse é um rótulo. O rótulo que o regente é aquele cara que balança o braço na frente de outras pessoas, também é um rótulo. Você quer ver uma coisa que nós, regentes, temos dificuldade para questionar? É a seguinte, por que eu sou necessário? Na nossa cabeça, isso é da vida. A gente ia ter um coro, tem um regente. Por que tem coro? Por que o nego está cantando? Por que eu estou lá? Por que eu sou necessário? O que eu estou fazendo? É para questionar tudo. Agora, se você tem essa cabeça de questionar, de não ter preconceito com nomes, não rotular, e de saber que você está numa atividade humana, aí vem, eu volto àquela pergunta que já me foi feita. O que é cantar para você? Cantar é a comunicação, é a capacidade de você ter comunicação com os outros, é saber ouvir. Cara, já conversou com alguém e quando a pessoa fala, você ouve. É quando você está falando, a pessoa viaja. Não está ouvindo o que você está falando. Tem gente que é assim. Tem gente que, quando a pessoa viaja, ela está pensando nela mesma. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tá. Quando você faz música em coro, você não faz isso. Não tem como fazer isso. Bom, se fizer, vai dar ruim, né? Então, tem essa relação de música é muito importante. Eu acho que é uma profissão sensacional. Tem uma foto, eu gosto, uso muito isso em aula. Existe uma pinturinha. Sabe aquela ideia de evolução do homem, do macaco, não sei o quê? Então, tem uma que é o macaco, depois tem o agricultor, depois tem o cara da indústria, depois tem o cara da era do conhecimento, que é aquele cara do escritório, e, por fim, o último desenvolvimento do homem é o artista com estetoscópio. Ou seja, é o artista, é o cara que cuida, é o cara que cria e, ao mesmo tempo, cuida. É isso que a gente faz. E a gente não cuida, gente. Engraçado, no meu computador está a Valéria do lado da Silmara. São duas que eu olho vivo, assim, elas só falam disso. O meu coro, os meus meninos, como é que eu vou fazer? Isso é cuidar. Esse espaço é um espaço do regente. Olha quanta coisa a gente faz, quantos lugares a gente cobre. Agora, se você vai na rua ainda e fala, eu sou regente de coro, ou vão fazer assim para você, ou vão falar, pô, estou falando assim, de trabalho. Muito bem. Muito obrigado. Eu gostei desse assunto, eu gosto. Essa turma é uma turma ótima, essa turma que está nessa idade. E muitas vezes eu escuto essa turma falando, não, porque você quer do dinheiro. O dinheiro vem, cara. Às vezes, sabe, vai de um lugar não vem, de outro vem, acaba um, começa outro. E, principalmente, a gente é criativo para isso. A gente é criativo para saber que tem lá o dia 5 e que esse dia 5 vai se equilibrar com a nossa função, com a nossa visão romântica de mundo. Isso aí. O Edu, posso falar, Luiz? O Edu, você Oi. falando, né, sobre isso, me veio na cabeça quando eu tive que brigar com o meu pai para me assumir como regente. E a briga foi feia, viu? E imagina daí, quando eu tive filhos pequenos, arrumei minha malinha e fui lá no Rio a Capela, quando você fazia o Rio a Capela. Imagina a gente casada com filhos pequenos, largar filho para trás para ir escutar um Eduardo Lakshevitz falar, escutar uma Elza Lakshevitz falar. Então, a gente tem que brigar, às vezes, para a gente ser feliz no que
na nossa escolha. E eu não me arrependo, eu tive que brigar com Deus e todo mundo, viu? Para me assumir como regente. E às vezes essas brigas são umas brigas na hora que a gente só vê o fruto mais tarde, né? A gente na hora sofre, apanha, ouve. E vale a pena, e vale a pena. Mas, Edu, falando agora um pouquinho de Rio a Capela, me conte um negócio. Quando vocês vão retomar? Tá, eu acho que você confundiu dois nomes. O Rio a Capela era aquele festival lá da Cris Marie. Com a Cris Marie. Aquilo era uma coisa, eu só ia lá ver, dar uma aula ou outra lá. Isso é o dela. Não sei se ela tem a Cris, está agora fazendo, ela está muito na área de psicologia da educação. Então, não sei se ela tem pretensão de retomar isso. O que eu fiz foi, durante 10 anos, aquele curso internacional lá na Casa do Barbosa, que era muito bacana também, foi ótimo. Olha, foi um tempo ótimo, eu não me arrependo. Deu um trabalho, dava um trabalho danado, mas eu fazia com todo prazer. Mas sabe de uma coisa? O formato, para mim, foi legal, deu o que tinha que ter dado e tal. E eu não acho que aquilo tinha que ter continuado assim, porque não precisa, nada que dá certo, não é porque dá certo que a coisa tem que sempre continuar, né? Uhum. Outras coisas apareceram. Ultimamente, com quem eu tenho contato é o pessoal das meninas de Catanduva e o pessoal de Paraíba. Cada um faz o seu, né, e vai cantando. Gente, aquele festival da Paraíba... Maravilhoso. Eles têm que mandar embora 50 coros, eles não querem, porque é muita gente querendo ir. Então, os formatos vão acontecendo. E agora estão fazendo formato aqui, online também, né? Todo mundo está se virando para fazer coisas online. E esses formatos online, né? Por exemplo, você que está dentro de uma universidade, você acha que esse formato vai, depois que passar essa pandemia, vai voltar ao normal ou vai continuar online? Por exemplo, uma pessoa, estamos aqui em São Paulo, queremos estudar na Unirio. Você acha que isso vai ser um empecilho ou vai continuar tudo online para facilitar a vida da gente? Que eu lembro a Gisele, né? Quando fazia o mestrado, eu acompanhei a Gi em todo esse processo. Pegava o ônibus, passava a noite inteira. Você acha que isso daí vai facilitar a nossa vida daqui para frente? Lá na Unirio, a gente teve Gisele, mas teve gente de Tatuí, Gisele de São Paulo, gente de Tatuí, muita gente do Espírito Santo, gente de Minas Gerais. No primeiro ano tem o Pablo, que ia de Porto Alegre para lá, e esse ano nós temos alunos de Joinville. Então, mesmo naquele coisa antigo, esse mestrado profissional da Unirio é formatado para pessoas que querem fazer, que são de fora. É só na segunda-feira, só tem aula na segunda-feira, e só no primeiro e segundo semestre. Então, por causa disso, que era de fora, podia ir. Sim, eu acho que esse formato online vai ficar em várias situações, em várias áreas. Por exemplo, reunião de colegiado. Reunião de colegiado, que é a troço mais chato que reunião de colegiado. E isso aí sendo feito online é legal, eu acho. Você nem tem muita desculpa para faltar, né? Porque você está em casa, então tem vai continuar. Aula expositiva. É bom, vai continuar. Agora as pessoas estão vendo que dar aula online dá muito mais trabalho do que dar aula presencial. Você tem que estar muito mais preparado para isso aí. E ótimo, é essa a função do professor. Então, acho que muita coisa vai poder acontecer dessa linha. A minha disciplina do mestrado e 2 disciplinas da graduação estão todas online agora. O canto coral não dá para fazer. A prática de orquestra lá não dá para fazer. A banda parou, uma porção de coisas tiveram que ser suspendidas. Mas muita coisa vai continuar, eu acho que sim. Agora, acho que existe uma prática, que é cantar junto pela internet, que vai continuar. Eu já ouvi falar de coros que começaram a trabalhar depois da pandemia. O pessoal se juntou depois da pandemia. Legal. Cada um dá o seu jeito, vai junto, faz. Ótimo. Não é a mesma coisa que coro, né? É diferente. Mas, vamos embora. Isso vai continuar também como uma opção. Por exemplo, não tem videogame? Videogame é uma coisa que você faz. Agora a garotada toda faz videogame um junto com o outro, né? Você chega em casa, está o garoto berrando com o microfone, você pensa que está falando com você, não está. Está falando com alguém na outra cidade, através do jogo. Mas ainda existe a pelada, o jogo de futebol, né?
Continuou. As duas coisas deram uma convivida. Eu acho que a gente vai aprender isso aí. De novo, estava na hora. Eu não estou dizendo que a pandemia é bom, não. A pandemia é terrível, é prejudicial. A gente, às vezes, acorda literalmente com depressão. A gente tem problema, a saúde está sendo afetada. É muito ruim. E essas coisas, dentro dessa ruindade toda, está o fato da gente ter entendido que isso não era de agora. A coisa está andando, a coisa está... Isso agora é o ápice de uma crise que já estava se desenhando há muito tempo. E agora não tem jeito, vai acontecer isso sim. É bom, mas é ruim também. Às vezes eu fico preocupado com o negócio de internet. Já pensou se a internet cai tudo. Temos esse problema, mas... Legal, Edu. Obrigada. Eduardo. Oi. Aqui. Oi, Daniel. Tudo bem? Isso, Daniel. Eu tenho uma consideração aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Gisele. Que bom vê-la aqui. Tem mais alguns conhecidos. Enfim, eu tenho sobre essa sua fala que você acabou agora, falando sobre os corais virtuais, né? O meu mestrado foi baseado nisso, inclusive no Eric, né? Uhum. Ele faz isso há muito tempo, com uma competência invejável. Você fez uma observação fantástica que os corais dele têm uma prospecção e tangem nosso sentimento de uma tal maneira porque ele compõe para aquela modalidade. Então, é claro que em diferentes níveis é uma linguagem diferente. Sim. Né? Que perpassa por uma tecnologia e tal. Só que eu concordo também com você que quando você diz que é melhor fazer assim do que não fazer, né? Como tem corais que surgiram agora e tal. Eu só quero fazer uma razoável que você pôs o pé nesse campo, mas aí é uma questão de profundidade mesmo, né? Que eu acredito, comparando esse momento de pandemia agora que nós estamos, e um momento de pandemia que a gente teve há 100 anos atrás, a gente reclama agora, fica imaginando como era antes, né? Que a comunicação era pífia, ninguém sabia de nada. Mesmo assim, eles optaram a ficar mais limpinhos, né? Tinha relatos nos jornais, lavar a mão, usar máscara, coisa que hoje, apesar de tudo, tem gente que insiste em sair sem máscara. Enfim, é inconcebível como se a gente avança em alguns momentos, a gente retrocede em outros. Mas, quero dizer assim, é que eu acredito que o virtual, quando a gente tiver vacina, né, ou pelo menos a gente se sentir seguro, né, de uma maneira melhor, eu acho que a gente vai repudiar o virtual. Sim, é a percepção que eu tenho, né? Mas, de um outro lado, a gente vai começar, pelo distanciamento, falar, era ruim, mas não era tão ruim, porque tal coisa funcionava muito melhor no virtual. E eu acho que os corais virtuais, eles têm agora, de uma maneira muito forçada, e eu sei, porque, olha, foi duro achar um orientador para trabalhar isso. Olha que eu conversei com gente, que eu bati, olha... Não foi rótulo, né? Não foi fácil, né? Coral virtual. Olha, parece que foi praga, né? Que eu eu absolutamente queria isso. Mas o que eu posso dizer é que as pessoas vão se habituar. A gente se habituou a conversar com uma máquina para tirar dinheiro. Na verdade, a gente já se habituou a não usar dinheiro, né? Porque o dinheiro, né, é sujo, então a gente é mais dinheiro de plástico. Daqui a pouco nem o dinheiro de plástico, a gente usa o celular para fazer transferência. Mas a gente vai ter só um montante de valor, a gente não vai saber como é que é, né? Então poucas pessoas têm a ideia de jirico de fazer nota de R$200, quer dizer, é outro caminho contrário do mundo, né? Por que fazer cédula, né? Enfim, quando eu quero chegar com esse papo furado meu, é que eu acredito, tem um artigo que eu acabei publicando, até numa revista não muito, né, foi só numa B1, mas eu fiz um levantamento de algumas universidades que têm música, tanto presencial como EAD, naquela ocasião. Né? Para citar 3 aqui, e algumas eram concomitantes, né, os cursos.
era a Universidade do Rio Grande do Sul, a de São Carlos e a UNB. Claro que a EAD está acabando, né? Está um caos, né? Não sei se agora o governo vai impulsionar isso, mas está acabando. E naquele momento a gente via o oferecimento de disciplinas. Eu prestei bem atenção quando você falou assim: a minha disciplina está indo bem, só que o coral está parado, as aulas de regência, de uma certa maneira, param, né? E aí eu fiz o seguinte questionamento, né? Como é que é o oferecimento dessas disciplinas na modalidade EAD e presencial? E aí, hipóteses. Uma hipótese era que os professores não têm interesse, porque não consideram coral como no virtual não é coral. No segundo, é que não existe uma ferramenta própria para isso, né? Então, e o terceiro é porque eles não querem mesmo fazer. E o que eu percebi é que não havia interesse muitos, mas às vezes o mesmo professor que dava no presencial, ele fazia na modalidade EAD. E agora, parece por sina do destino, está todo mundo querendo fazer isso agora. Então existe um grupo que fala que isso não é coral, e outro fala que é o coral que tem. Entende? Então, eu queria que você assim falasse assim, na investidura de professor, o que você tem ouvido assim, na alcova virtual dos seus colegas, como é que eles estão enxergando isso? Porque se de um primeiro momento há um repúdio, mas há um alento, fala, é melhor isso do que nada. Então, queria essa sua fala. Olha, deixa eu lembrar de tudo, hein? Mas a primeira coisa que eu lembrei foi que eu recebi uma mensagem recentemente de uma postagem de um amigo meu falando assim: o que eu mais quero é que chegue o dia de eu poder não mais ler as duas palavras na mesma frase, Zoom e reunião. Se eu puder falar dessas duas coisas de um jeito separado, para mim vai ser a melhor novidade, né? Então, outra coisa, você falou do EAD. O EAD é uma coisa que já vinha. Eu sou muito fã do EAD há muito tempo. Eu fiz o curso de EAD lá na Unirio e tudo mais. Não cheguei a oferecer disciplina EAD, não foi porque eu não queria, não, é porque eu saí para viajar, então eu fiquei sem essa oportunidade. Mas as minhas orientações foram sempre trabalhei com orientação virtual. Então, essa parte do tutorial, né, está muito sério. Sempre gostei daquele rumorzinho sobre gamificação que eu ouvia na EAD, que agora a Gisele está levando para frente, que eu acho uma ideia muito boa. Então, tem essa história do EAD. Quando começou a pandemia, começou a se falar nisso. Não, então vamos fazer EAD, vamos fazer. O pessoal da EAD falou assim: alto lá. Ninguém aqui vai achar que isso que você está fazendo é EAD. Só porque você dava aula na sala, agora dando aula no Zoom, você acha que está fazendo EAD? Não, senhor. EAD tem uma série de prerrogativas com relação à exposição de conteúdo, a avaliação, e uma série de coisas que a gente estuda pra caramba. É difícil a peça fazer, não vai você dizer que está fazendo agora. Inclusive, no EAD, tem muitos lugares, tem muitas atividades que são feitas em polos, que é presencial. A pessoa vai no polo. A Unirio tem polo em Moçambique. O cara vai lá e faz uma prova, faz algum tipo de atividade, uma vez por semestre, que seja. Mas tem isso aí. Então, o EAD não é completamente EAD. Aí lá na Unirio, para resolver esse problema, não sei se isso é uma coisa em outros lugares, mas alguém sugeriu, alguém lá falou assim: não, o que a gente está fazendo é ensino remoto especial. Não é EAD. É simplesmente uma situação especial fazer um ensino remoto. Só que a sigla ficou ERE. ERE todo mundo começou a chamar de ERE. ERE é uma entidade do candomblé, né? A entidade da criança. Então todo mundo começou a falar: vamos fazer a reunião com o ERE, quem vai trazer o ERE, não sei o que tudo. Virou uma brincadeira com isso aí também. Mas isso foi uma coisa entendida. Não é EAD que se faz. EAD é outro departamento. O que a gente tem que fazer, obrigatoriamente agora, é transferir não transferir igualzinho, mas fazer alguma coisa do lado de fora. Do lado que fazia fora, do lado dentro do computador agora. Aí tudo bem. Só que aí nós estamos... isso aí deixou mais aflorada uma questão muito importante, muito antiga, e que começou a ser não debatida e nem dissuadida, mas é uma questão que voltou assim
nas entrelinhas, essa questão voltou pelos lados, que é o seguinte: nós somos artistas ou somos professores? Nós somos artistas ou somos acadêmicos? Como é que essas duas coisas se juntam? A universidade no Brasil, pelo menos, seguiu muito o modelo da universidade americana, desde o início do século XX, para poder, quando trouxe música como uma disciplina passível de pesquisa, para poder estar na universidade fazendo negócio. Isso deu ao músico um resguardo, ao músico uma base, né? Um contrato, uma série de coisas assim. Mas, ainda assim, a gente está vivendo, dentro da universidade em música, a gente vive aquela coisa. Eu sou acadêmico, quantos colegas eu já vi reclamando de tem que escrever esse troço, eu não basta eu tocar? Então, existe muito essa questão. Sou artista, eu ensino as pessoas a serem artistas. Às vezes, a gente se coloca muito nessa posição disso que você falou. Não quero, não acredito nisso. Eu acho que eu tenho que ter o contato pessoal e pronto. Isso. E essa é uma coisa. Segunda coisa, depende da área dentro de uma escola de música na universidade, a gente tem uma liberdade maior do que outros, em termos do que eu vou fazer, mesmo que eu siga o mesmo programa. Principalmente quando você fala de ensino de instrumento, por exemplo. Então, a gente está vendo, essa terceira coisa, é uma questão etária. Tem gente que gosta na universidade que fala assim, beleza, vou encarar, vou aprender a fazer e vou fazer. Tem gente que não faz isso simplesmente porque a cabeça já não vai mais funcionar desse jeito. É um troço diferente. Não dá mais. Para mim, não dá mais. A pessoa fala assim, né? Então, existe essa questão. Claro que tem um pouco de não quero. Mas, às vezes, tem um pouco de não quero por quê? O que está atrapalhando esse movimento? Eu já usava o Google Classroom, por exemplo, nas minhas aulas presenciais. Então, eu só não quis, agora, eu só não estou gravando vídeo. Eu faço assim, para mim é muito difícil gravar o vídeo. Eu prefiro conversar, como a gente está fazendo aqui no Zoom. A gente está conversando e depois essa conversa fica gravada, ótimo, cada um vai. É como se fosse um vídeo explicativo, não é? E a coisa inverteu também. A ordem da aula inverte. Não é mais uma aula explicativa, eu falo, eu explico, vocês aprendem aí, vão fazer dever de casa e depois eu vou cobrar de vocês. É o contrário. É assim, para a semana que vem vamos discutir isso. Os caminhos são esse. Os sites são esse, o vídeo que você vai ver, não sei o que. Semana que vem a gente discute. E aí a aula vira uma aula deles, vira uma reflexão. Não é só o bancário do Paulo Freire, né? Eu não estou lá dizendo como é que vai ser. Eu tenho uma matéria que vou começar agora em setembro, que é a história da música barroca e clássica. Um dos modelos de avaliação dessa matéria é composição. Mas eu não sou compositor, não interessa. Os caras têm que se juntar em grupo e ir lá e fazer uma peça que tem alguma estrutura que lembre a música barroca. O cara pode fazer chorinho, pode fazer rock and roll, o que ele quiser, mas ele tem que explicar aquilo de acordo com as estruturas de organização de uma peça barroca, baixo contínuo, coisa e tal. Agora, isso aí é uma coisa que dá para fazer online. Então, eu acho que eu estou num grupo aberto a isso. Eu sou migrante digital, né? Eu não sou nativo, mas os alunos me dão banho de bola nessa história, mas eu acho que tem a ver, sim. Eu optei... O canto coral, nesse caso da universidade, para mim, simplesmente não dá. Tem outro detalhe na universidade. A gente viu que o negócio de Zoom, negócio de latência, não sei o quê. A universidade pública tem uma quantidade que a gente não se dava conta até então de gente que não tem condições, não tem acesso à internet. A pessoa não tem acesso à internet, a pessoa não tem computador, a pessoa tem um celular que usa, que é da mãe, mas a mãe está trabalhando de dia, só pode acessar à noite, coisa e tal. Então, nas minhas aulas, eu sempre... o trato é o seguinte: você pode fazer o curso inteiro sem acessar nenhuma vez a nossa conversa. Você vai, quando você tiver tempo, vai fazendo as atividades, grava no seu celular e tudo mais. A Unirio agora entrou nesse programa acho que hoje é o último dia para fazer a requisição, de dar computadores para os alunos carentes, mais carentes, né? Eles têm um negócio de comprovação de renda e tal, eles estão ganhando computador e um pacote de acesso à internet. Isso foi negociado, várias universidades se juntaram para fazer isso. Então, a gente vai começar as atividades letivas em setembro um pouquinho mais tranquilos com essa situação.
Mas, se você vê, se já é complicado isso aí numa aula teórica, imagina uma aula prática com essa dificuldade que todo mundo tem de encontrar isso aí. Seria um troço muito difícil, muito complicado. Mas eu concordo com... Não me espanta você ter tido dificuldade de ter um orientador nessa linha. Se você tivesse, a gente se conhecesse antes, eu ia adorar esse projeto, porque eu acho que é um troço que está, assim, entendeu? Sensacional. Mas eu também já sofri isso, porque eu estou na universidade há mais de 20 anos. E eu sempre tive essa prática de coro de empresa, de coro como ferramenta de educação corporativa, de coro como possibilidade de integração de diversos aspectos que envolvem a música coral, que não são a cantoria, ou que não são o fruir estético, que não são a perfeição estética como objetivo final. Já ouvi muita piada de colega. Aí são esses coros desafinados que o Eduardo gosta, não sei o que, entendeu? Coisa assim que... Não gosta de música, não. Ele gosta de ficar lá com o pessoal. Eu ouvi tudo. Só que se dane, também não ligo para isso. Às vezes, eu olho para trás e falo assim, cara, o cara que falava para mim isso há 20 anos atrás é aquele compositor, um deles, né? É aquele compositor muito erudito, muito detalhista, muito não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dá vontade de bater nas costas dele e falar assim, meu irmão, tá tocando tua música onde, hein? Quem é que toca isso aí? Quem é que ouve? Porque o mundo muda, cara, entendeu? E é diferente. Espero que eu tenha tocado um pouquinho nessa resposta. Adorei a sua colocação, porque é por aí. Eu também estou pensando muito nessa área. Eu acho que a gente está essa mudança tem que acontecer, vai acontecer, está acontecendo. Agora, eu continuo achando que as mudanças são tão grandes do coro que canta junto ao vivo para o coro que canta junto na internet, que não que um desvalorize o outro, não que um seja melhor do que o outro, mas são coisas diferentes, são práticas diferentes de organização, de compreensão, de sensibilidade, tudo mais. Por isso que eu acho que vão continuar, sim, são novidades. Eu comparo, se me permite, eu comparo muito o teatro com o cinema. Um tem mais tecnologia embarcada, se transformou numa linguagem nova, né? Mas o grande cruzamento, que eu acho que o ponto de intersecção entre eles, o coral virtual deve buscar o presencial para se inspirar, é aquela sensação de pertencimento. Começa por aí. E aí, aquela sensação do coletivo, que as pessoas acham que estão cantando coletivo, mas, na verdade, estão individuais, né? E, no começo, nas reuniões, as pessoas ficam travadas, depois vão se soltando. Olha, só falta pôr um cafezinho na mesa, um pão de queijo. É impressionante. Só que aí eu vou com a realidade e falei, gente, a gente não está fazendo um coral nos moldes do presencial. Por quê? É muito mais difícil fazer virtual, porque você não tem onde se apoiar, senão em si mesmo, cantando. E aí eu vejo assim, mas meu coração está na música. Eu falei, ótimo, legal. Mas a tecnologia não é só a senhora latência, mas vai chegar um momento, e eu creio nisso, e não demora, eu ainda vou ver, que a sensação de estar junto vai aumentar cada vez mais. Primeiro, porque nós vamos lidar como professores com pessoas que são nativas digitais, você tocou bem nesse assunto, né? E aí, num segundo momento, nós vamos ter holograma, por exemplo, que isso já aconteceu, né? Apareceu outro dia o Michael Jackson no show de não sei quem, e falei, meu, como assim? O cara tá lá e... O povo ficou doido. Por quê? Porque trouxeram o holograma do Michael Jackson para cantar junto com não sei quem lá, eu não lembro o show que é. Ou seja, deu a sensação, não estava, mas a percepção de que a pessoa estava presente, só faltou pôr o perfume dele lá, né? Então, o game vai ter isso, a gente vai entrando no jogo da montanha. Quem não é nativo digital, brinca de montanha-russa e sente o frio na barriga. Você tocou bem nesse assunto. Vai chegar uma hora que isso vai ser um êxtase, vai estar em todo mundo, tanto no real como no virtual. É verdade. Deixa eu te falar três coisas que eu lembrei com isso aí. A primeira, do holograma. A minha prima mora em Boca Raton, na Flórida. E ela vai numa igreja lá e tudo. A igreja é uma igreja que tem muitas, né? Espalhadas pelos Estados Unidos.
Aí ela diz que vai, senta lá, tem cantoria, canta os hinos, não sei o quê, não sei o quê. E aí tem a hora do sermão. Na hora do sermão não tem ninguém lá na frente. É um holograma do cara que é o pastor geral de todas as igrejas vem o holograma do cara. Eu falei para ela, bicho, eu tô nessa igreja nessa hora, eu saía correndo, morrendo de medo do negócio. Tá louco, cara. Mas isso já, então, que você está falando, esse troço já é real. Existe, né, nessa situação. Tem uma outra coisa que eu lembrei, foi de uma da Westinei. Westinei é uma professora aqui do Rio. Ela me falou essa frase há muito tempo atrás. Ela me chamou a atenção para isso, eu nunca esqueci. Ela falou: você já notou como esse pessoal de coro se refere ao seu coro? Dificilmente a pessoa fala assim, eu faço parte do coral tal. A pessoa geralmente fala assim, eu sou do coro tal. A sensação de pertencimento já está no vocabulário. É uma identificação total. Eu sou. É muito forte isso aí que você falou. E outra coisa, o negócio do pertencimento. Então, eu tenho 2 coros de empresa. Num deles... E a copinha do Bolsonaro? Como? Alô? Então, posso falar? Tem 2 coros de empresa. Num deles, me ligaram em abril para dizer assim, Eduardo, desculpa, mas não vai dar mais para ter coro, né? Porque, afinal de contas, a gente não está mais vindo aqui, está todo mundo em home office, vai fazer o quê? Não tem, então eu falei, tá bom. Então ela falou, nós vamos manter o contrato até maio, só teu contrato termina em maio, depois a gente acaba esse contrato e não vai renovar. Sim, senhora. Não sou eu que faço esse coro, né? O meu assistente que assumiu esse trabalho já há algum tempo, e ele é fera na parte digital, tal, dos coral, janelinha, não sei o que, não sei o que. E ele começou a fazer com o pessoal, mandar gravação, o pessoal gravar, ele vinha, edita, para de vídeo, não sei o que. 3 semanas depois, essa mesma pessoa me liga, Eduardo, eu quero dizer o seguinte, a gente desistiu de acabar o coral, vai continuar. Que bom, renova o contrato normal e toca o barco. Sabe por que depois eu descobri? Porque as pessoas do coro estavam dizendo para essa turma do Recursos Humanos o seguinte, trabalhar em casa, ficar em home office é difícil mentalmente, não é um troço fácil, a gente fica sozinho, a cabeça não funciona direito, e o que está me segurando é a cantoria. Eu sei que quando eu estou fazendo alguma outra atividade, quero dar uma relaxada, eu ponho lá o que eu tenho que cantar, canto junto com a gravação, não sei o quê, mano, olha um pouquinho do vídeo e tal. Olha aí, de novo, é um outro elemento de pertencimento. Numa empresa que não tem nada a ver com cultura, mantiveram das atividades todas, estão cortando tudo. Mas o coral continua, porque tem um aspecto que reforça laços humanos sem forçar. Naturalmente, isso aí está sendo feito no coral. Ainda não cheguei a pensar no holograma quando ele vier para o coro, mas eu saio correndo, eu tenho medo dessas coisas. Edu, quero te agradecer muito por essa oportunidade Imagina, de estar grande com prazer. a gente. Foi uma aula mesmo e uma outra perspectiva que nos acrescentou muito. Eu quero tenho falado isso no papo, convidar a todos. Para o mês de outubro nós estamos organizando o primeiro Congresso Internacional de Música Coral Infanto-Juvenil, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17. E é de organização minha, da Zezé, que está aqui, da Ana Lúcia, que precisou sair e te mandou um beijo, e do Paulo Paraguaçu. Então, mês que vem a gente vai soltar alguma informação mais concreta e a gente envia para os grupos todos. Então, Edu, muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Abraço a todos. Foi um prazer. Abraço, pessoal. Boa noite a todos. Até logo. Boa noite.